Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar para você entender de uma vez por todas qual a diferença entre garantia legal, garantia de fábrica e garantia estendida. Roda a vinheta! Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho porque aqui vai sair vídeo novo toda quarta-feira. E aqui você vai encontrar muitas dicas jurídicas que vão ser super úteis para o seu dia a dia. Além disso, se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @amandafonte. Lá vocês podem tirar dúvidas que eventualmente surgirem com esse vídeo e sugerir temas que vocês querem que eu aborde aqui no YouTube também. Bom, agora chega de enrolação e vamos para o que interessa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito ao procurador Leonardo Bessa. Ele foi meu professor de consumidor e foi ele que sugeriu o tema que a gente vai abordar hoje. Professor, muito obrigada e, gente, inclusive, ele tem um artigo muito bom sobre esse tema que explica minuciosamente a diferença entre esses 3 tipos de garantias. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma conferidinha também. Primeiramente, é importante que você, consumidor, saiba que a lei te assegura vários direitos. Inclusive, o artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição, prevê como direito fundamental a defesa dos direitos do consumidor. Então, já que você tem vários direitos assegurados, é muito importante que você os conheça bem, para garantir que eles vão ser efetivamente cumpridos e observados. A garantia, ela tem relação com os padrões de qualidade, durabilidade, duração e segurança que esses produtos e serviços devem te oferecer. Então, isso significa que quando você vai comprar algum produto, você tem uma expectativa de que ele tenha uma boa qualidade, que ele tenha uma certa durabilidade. E é importante que você tenha essa sua expectativa garantida. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê 2 espécies de garantias. A gente tem a garantia legal e a garantia contratual. Então, vamos começar pela garantia legal. A garantia legal, como o próprio nome já indica, é aquela que está prevista em lei. Ela está lá no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor e ela é garantida a qualquer produto ou serviço que você, consumidor, adquira no mercado de consumo. E é muito importante que você saiba que o fornecedor, ou seja, aquele vendedor, ele não pode limitar, nem restringir, nem condicionar essa garantia de forma alguma. Então, ainda que ele nem mencione sobre a existência dessa garantia, saiba que todo produto e todo serviço que você adquirir tem sim essa garantia legal. E essa garantia legal, ela tem um prazo que está previsto lá no artigo 26, que vai variar se o bem é durável ou um bem não durável. O bem não durável é aquele que se esgota logo após o primeiro uso ou em pouco período de tempo, que seria, por exemplo, o caso dos alimentos. Já os bens duráveis são aqueles que não se esgotam necessariamente pelo consumo, mas ele tem um desgaste natural a partir da sua utilização, que seria, por exemplo, o caso dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E o artigo 26 desse Código de Defesa do Consumidor, ele prevê quais são os prazos. Então, quando você tem um bem não durável, o prazo é de 30 dias. E quando você tem um bem durável, esse prazo é maior, é de 90 dias, para que você possa ir lá ao seu vendedor e reclamar e avisar que tem um vício, que tem um problema naquele seu produto ou naquele serviço que você adquiriu. E é relevante também que você saiba que essa garantia, ela é contada a partir da compra ou do recebimento do produto. Então, se você comprou um produto hoje, você tem 30 dias, se for um bem não durável, para ir lá e reclamar caso tenha algum vício aparente. Mas Amanda, o que seria esse vício aparente? O vício aparente é aquele vício de fácil constatação. Você logo compra o produto ali e você logo percebe que tem alguma coisa errada, seja na qualidade, na durabilidade ou até mesmo na segurança que aquele produto não oferece e deveria te oferecer. Então, para você entender melhor, pense na seguinte situação. Você foi à feira e comprou um fone de ouvido e quando você chegou em casa, você foi utilizá-lo, você percebeu que a qualidade dele estava muito inferior à sua expectativa. E aí você percebe e descobre que é um fone de ouvido falsificado. Sendo que quando você comprou, você achava sim que era um produto original. E nesse caso, a gente percebe que existe um vício aparente, ou seja, é aquele vício de fácil constatação, ou seja, tem um problema ali nesse produto que você constatou facilmente e você pode ir lá reclamar. Como é um bem durável, você tem essa garantia legal de 90 dias. E é importante que você entenda que no caso de bem durável, a gente pode constatar o vício quando, por exemplo, tem alguma falsificação ou quando o bem já vem deteriorado. Já no caso de bens não duráveis, pense na seguinte situação, que você foi ao supermercado comprar um creme de leite e lá numa prateleira tem vários cremes de leite e você pega 3 para sua casa. E logo depois da compra, você chegou em casa, tá lá guardando os produtos, você percebe que tinha um creme de leite vencido. Não.
Nesse caso, a gente identifica, ou seja, é um produto já vencido que não deveria estar sendo comercializado e você pode sim e deve ir lá reclamar. É importante ressaltar que nessa mesma situação, se você fosse ao supermercado comprar um creme de leite e ele estivesse sendo vendido por um preço muito abaixo do normal, exatamente por estar perto do prazo de validade, você não poderia reclamar depois, porque no momento da compra você comprou aquele creme de leite sabendo que ele estava sendo vendido mais barato justamente porque estava próximo ao prazo de validade. É verdade. Mas aí você me pergunta, tá, e se eu comprar esse produto ou adquirir esse serviço e eu não conseguir constatar, ou seja, perceber facilmente que ele tem algum problema ali na qualidade ou na segurança, como é que funciona? Nesse caso, pode ser que você esteja diante de um vício oculto, ou seja, é um vício, um problema, um defeito que só vai aparecer naquele produto depois de um certo período de uso. Não é tão logo quando você compra que você percebe que tem um problema ali naquele produto. E de uma forma mais simples ainda, a gente pode entender como um defeito que está meio que escondido ali no produto e você só vai perceber depois. Então, relembrando, se for um vício aparente que você identifica facilmente, você tem o prazo de 30 dias se for um bem não durável ou 90 dias se for um bem durável, que vai ser contado a partir da compra ou do recebimento do produto. Porém, se for um vício oculto que você não constata facilmente, só percebeu bem depois, esse prazo ele começa a ser contado quando você descobre que aquele produto tem esse vício, tem esse problema. Por exemplo, você comprou um carro 0 km automático e 14 meses depois ele foi apresentar um problema no câmbio. Você tinha rodado apenas 40 mil quilômetros nesse carro. Nesse caso, se você parar para pensar, já teria ultrapassado aqueles 90 dias contados a partir da compra. Porém, como é um vício que você descobriu bem depois, ou seja, não era um vício aparente, era um vício oculto, ele vai ser contado a partir do momento que você descobriu que esse câmbio do seu carro tinha um problema. E para analisar essa situação melhor, a gente tem que se pautar pelo critério da vida útil. Explicando melhor esse critério da vida útil, pense no exemplo que eu te dei, que você comprou um carro e a expectativa, ou seja, a vida útil desse câmbio é de 100 mil quilômetros. E quando ele já atingiu 40 mil quilômetros, e você utilizou adequadamente, ele apresentou um problema. Então, como nesse caso a gente verificou que esse problema no câmbio era um vício oculto, era um problema que já veio de fábrica, mas você só constatou depois que você atingiu esses 40 mil quilômetros, você tem jus àquela garantia legal de 90 dias, porque é um bem durável, que deve ser contado a partir do momento em que você descobriu que esse câmbio tinha um problema. Mas aí você me pergunta, tá Amanda, mas eu comprei um produto e ele tá com defeito e ainda tá no prazo da garantia, o que eu faço? Então, nesse caso, você deve procurar o vendedor ou qualquer um da cadeia de produção, desde o fabricante até o distribuidor, fornecedor, porque a gente tem, nesse caso, uma responsabilidade solidária que está prevista lá no artigo 18. Então, qualquer um desses da cadeia de produção é responsável em reparar esse problema que surgiu no seu produto. Eles têm o prazo garantido por lei de 30 dias para enviar o seu produto para assistência técnica e resolver seu problema. Mas, se nesse caso o seu problema não for solucionado, você tem 3 alternativas que são a sua escolha. Você pode pedir o abatimento proporcional do preço, a devolução do seu dinheiro, ou então você pode pedir que esse seu produto seja substituído por outro. E em todos esses casos é cabível perdas e danos. Agora que você entendeu o que é garantia legal, vamos para a garantia contratual. A garantia contratual, ela é complementar à legal. Ela está prevista lá no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor e ela deve ser fornecida por um termo de garantia. E esse termo de garantia, ele deve esclarecer de uma forma muito compreensível para você consumidor o que você deve fazer caso o seu produto apresente algum defeito. Ele deve esclarecer a forma, o prazo e o modo com que você deve procurar o seu vendedor para solucionar o seu problema. E essa garantia contratual, ela se subdivide em 2 tipos de garantias. A gente tem a garantia de fábrica e a garantia estendida. E por se tratar de uma garantia contratual, vai depender da vontade do seu fornecedor de oferecê-la para você. E o detalhe importante é que essa garantia contratual, ela não tem um prazo definido por lei. É o fornecedor que vai definir esse prazo. Então pode ser um prazo menor ou muito maior do que aquele prazo da garantia legal. Então, por exemplo, se você comprou um carro e o seu vendedor te oferta uma garantia contratual, ele pode excluir dessa garantia a pintura do carro. Isso não seria possível na garantia legal, porque a garantia legal ela não pode ser limitada nem modificada de forma alguma pelo vendedor. Então, quando você for comprar um produto, se o vendedor te falar que ele vem com garantia de fábrica, exige o termo de garantia, porque nesse termo, ou seja, nessa folha, vai vir escrito quais são seus direitos e deveres que você deve exercer caso seja necessário reparar ou trocar esse produto que você adquiriu nesse mercado. E por fim,
nós temos a garantia estendida. Essa garantia estendida, ela vai estender ou a garantia legal ou a garantia contratual. Então funciona basicamente como um contrato de seguro. Você vai pagar um determinado valor para que você seja cobertado por um certo período de tempo. Então, o meu intuito com o vídeo de hoje era te transmitir a informação de que é enganoso que o seu vendedor te informe que você tem a garantia apenas de 30 ou 90 dias contados a partir da compra ou do recebimento do seu produto. E o importante é que você saiba que aquela garantia legal que eu te falei, como ela começa a contar a partir do momento que você descobre que o seu produto tem algum vício, ela é muito importante para você. Então, muitas vezes acaba sendo desnecessário você adquirir uma garantia estendida, pagando um preço por um serviço que você já tenha cobertado pela garantia legal. Quando você for no mercado, no shopping, na feira comprar algum produto, lembre-se, você sempre tem garantia legal. O que pode ter de diferente é aquela garantia contratual, que é a de fábrica ou estendida, que o seu vendedor pode ou não te oferecer, fica a cargo dele. Então é isso, gente. Se você já passou por alguma situação que você precisou usar a sua garantia, ou então se o vendedor te negou fornecer essa garantia, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Além disso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque esse é um tema muito importante que todo mundo precisa saber dos seus direitos e também entender melhor como funcionam essas garantias. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser avisado quando a gente tiver um vídeo novo por aqui. E também me segue lá no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo e lá você pode mandar direct, tirar dúvidas e a gente pode conversar muito mais por lá também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e até quarta-feira que vem.